É com muita alegria que eu recebo hoje para conversar comigo aqui nesse espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora que mora em Caxias do Sul já há 16 anos, mas que é do Pará, da cidade de Castanhal, né? Bem longe daqui. E pelo jeito, apesar da roupa, parece que ela já está acostumada com o frio do Rio Grande do Sul e mais do que isso, com o frio de Caxias do Sul, que é algo, né? Francidalva Araújo Guzon, que a partir de agora eu vou chamar de Fran. Fran, bem-vinda ao nosso espaço. É um prazer te receber aqui. Muito, o prazer é todo meu. Muito obrigada por me convidar para participar dessa entrevista. E sim, dá para se acostumar, tanto que quando eu vou para minha terra, eu sinto 3 vezes mais calor. E a gente acha que não acostuma, mas acaba se acostumando sim. Pelo menos no meu caso, isso aconteceu, né? Então, dá para acostumar. Fran, vamos começar. Me conta por que tu és professora, né? E se isso tem a ver com a tua vinda aqui para o Rio Grande do Sul ou não? Como é que a Fran se tornou uma professora? Pois é, eu não sabia que eu queria ser professora desde o início. Na verdade, a minha infância ela foi marcada por essa questão do querer, por gostar de ensinar, tanto que eu usava as janelas da minha casa como quadros. E eu pegava, eu não tinha giz, né? Enfim, a gente pegava aqueles pedaços de cal branquinho e aí eu bancava a professora dos meus irmãos. Nós morávamos em 8 irmãos. Então, eu era professora dos meus irmãos, eu adorava ensiná-los, ensinar o alfabeto, a fazer continhas. Mas eu nunca pensei que eu pudesse ser uma professora. Na verdade, quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu fiz, na verdade, o terceiro ano médio junto com o pré-vestibular, já junto, numa escola privada. Eu sempre fui aluna da rede pública, mas no final, ali no terceiro ano, eu fui para uma escola privada para tentar o vestibular. E aí eu tinha uma facilidade extraordinária com leitura, escrita, interpretação de texto. E aí eu pensei, eu tenho que escolher algo nesse rumo, né? E aí eu pensei, eu vou fazer letras. Letras língua portuguesa na época era a licenciatura. Se eu não gostar, eu tento emendar por outro lado, mas que envolva a escrita, a interpretação. E daí eu fiz letras na Universidade do Estado do Pará e eu passei. E eu fui fazer, no primeiro ano, eu fui fazer letras, mas aí era em outra cidade, demorava 1 hora de viagem, eu ia e voltava todo dia. Eu não, no começo eu não estava acostumada, o primeiro ano foi difícil para mim naquela universidade, eram todos os dias, né? A universidade pública a gente não escolhe as cadeiras, né? Como aqui, a gente está acostumado com a UFS aqui, que a gente escolhe as cadeiras, faz no tempo que precisa. Não, eu era de universidade pública, então e aí, aquela rotina toda mexeu comigo. Eu achei que eu não queria mais fazer letras, mas eu me apaixonava pela literatura, pelas disciplinas do curso, mas eu achava que não era aquilo. E eu fui fazer de novo o vestibular. Eu fiz de novo pela segunda vez. Enquanto eu fazia o primeiro ano de letras, eu também fiz de novo o vestibular e passei em medicina veterinária, a gestão fazenda, e eu passei muito bem colocada na federal, né, da minha cidade, Universidade Federal de Castanhal. E aí eu tinha a oportunidade agora de estudar perto de casa, porque era na mesma cidade, a universidade, e eu não precisava fazer uma viagem de 1 hora todos os dias. O problema é que eu estava muito apaixonada por letras. E aí eu já tinha feito apresentações de uns trabalhos e envolvia muito essa questão do dominar a sala de aula. Então eu até fui para não perder, porque era uma vaga muito valiosa de medicina veterinária e muita gente queria, era concorridíssimo, né? Então eu até fui uma semana e faltei no curso de letras para ver se eu ia gostar. Mas aí eu vi que não tinha nada a ver comigo. E aí eu fui lá, desisti da vaga e continuei em letras. E eu não me arrependo, porque realmente é a profissão da minha vida.
Quando eu me mudei para o Rio Grande do Sul, inclusive, até que eu conseguisse uma vaga como professora, porque eu tive que vir para cá e largar o meu emprego lá, já tinha concluído a faculdade, estava trabalhando numa escola privada, então eu vim para cá e demorou um ano para eu conseguir trabalhar como professora. Eu trabalhei em escritório, né? Trabalhei em vários ramos, recepcionista e tudo mais, mas nada disso me conquistou, assim. Eu estava perdida no meio disso e eu dizia, meu Deus, quando é que eu vou para a sala de aula, que é o meu chão, que é o que eu gosto de fazer? Depois disso, eu fui chamada nos primeiros contratos, eu tinha passado em concurso público, agora eu sou nomeada em 2 concursos, um na cidade onde eu moro, que é São Marcos, e outro aqui em Caxias do Sul. Então, agora sim estou na profissão que eu amo, já estou há mais de 10 anos nessa profissão e posso dizer que eu acertei sem querer acertar. Eu acho que a vida me encaminhou para esse rumo e deu tudo certo. E hoje tu estás, né, aí em Caxias do Sul, como professora de biblioteca, ou seja, tu atendes todos os alunos da escola, né, na Isso. biblioteca. E tu disseste que o que te moveu lá como jovem estudante era o interesse pela leitura, pela interpretação de textos, né, pela literatura. Como é que tu trabalha esse amor, né, já mais antigo ainda que a sala de aula, pela literatura com os teus alunos e qual é a importância disso? Porque a gente fala muito, né, Fran, da importância da leitura, né, que é uma janela que se abre assim de novas possibilidades, de conhecer o outro, de conhecer outras culturas. Enfim, a leitura é bom para tudo. Mas na prática, o que que tu percebes assim como uma grande contribuição tua para os teus alunos, os incentivando a ler? A leitura ela é fundamental, não é só a ciência que diz, e ela, para mim, ela abre um campo para muito diálogo. Então, quando os meus alunos vêm na biblioteca, o interessante de estar na biblioteca é isso, a gente pega vários, mais públicos ainda, até de Uhum. área 1, que é a minha área, eu sou da área 2, e a gente pode desenvolver experiências diferentes, né, com várias faixas etárias. Então, a leitura, para mim, é uma possibilidade de entrar realmente em vários mundos com eles. Como eu pertenço a uma cultura diferente, é muito legal os nossos diálogos, são muito legais, porque daí eles ficam curiosos. Eu percebo que a diferença de cultura minha e deles, inclusive na fala, eles já percebem isso, né? Faz com que eles abram a curiosidade e a gente possa ter trocas interessantes, porque as diferenças minhas, inclusive no nome de comidas, de alimentos que tem os mesmos aqui, mas a gente usa outra palavra, eles acham isso muito interessante. Quando eu consigo inserir isso, é muito interessante, e geralmente eu consigo. Na verdade, a leitura ela abre para quase ah, para vários temas transversais, né? E aí a gente pode falar sobre quase tudo, assim, dependendo como aquilo se encaixa dentro da nossa leitura ali. Então, além disso, tem vários outros benefícios. Eles desenvolvem várias habilidades, como interpretação de texto, como as pistas, né, que um texto pode dar para que eles colham informações. Eles ficam melhores na produção textual, eles aprendem a se concentrar mais, que é um problema dessa geração de agora. Eles têm uma dificuldade imensa na concentração. Então, a leitura é um dos mecanismos que vai fazer com que eles treinem isso, porque é questão de treino. Eu nem sempre fui leitora assídua, assim. Eu acho que eu fui começar a gostar de ler mesmo no ensino médio, mais especificamente no terceiro ano do ensino médio. Então, eu tive toda uma. Eu tinha facilidade, isso é interessante. Eu tinha muita facilidade com gramática, interpretação e tudo isso. Parece que nasceu comigo, não sei se eu não sei como eu desenvolvi, mas o amor pela leitura mesmo foi ali mais no ensino médio. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente despertar para esse gosto. E existe um preconceito por parte dos nossos alunos em relação, por exemplo, ao próprio livro. Grosso é ruim.
porque daí demora, eu vou ter que ler muito, é sacrificante. E a gente tenta quebrar esses estigmas que eles criam, né, dos livros. Olha, geralmente os livros mais grossos são os mais interessantes, têm as melhores histórias, porque eles vão contar, eles não vão economizar na forma mais prazerosa de contar a história. Então, é por esse lado. Eu acho que a gente não consegue despertar todos, mas uma grande parte a gente consegue influenciar muito. Na minha experiência como prof, eu já vi alunos que detestavam ler, falavam isso, e depois começaram a ler, e futuramente, até depois que saíram da escola, me encontraram e disse, prof, tu não imagina com a tua influência como eu gosto de ler hoje, né? Então é algo que precisa ser amadurecido também, né? Tem que ter uma maturidade para se fazer experimentar e descobrir que estava errado em relação a um conceito, a uma ideia pré-definida, né? Uhum. Até porque se o livro é fininho e a história é boa, dá uma tristeza quando ele acaba, né? Sim, verdade, tem mais isso. Então, pelo que tu está dizendo, Fran, quando o aluno identifica, reconhece no professor aquele amor, aquele brilho no olhar por aquela história, por aquele texto, é um caminho, né? Porque muitas vezes a gente fala teoricamente da importância da leitura, mas a gente percebe que a própria pessoa que está falando isso não lê, né? Ou os pais dizem, ah, meu filho não lê, mas em casa não tem um livro, ele não vê esse exemplo, né? Ele não percebe, né? E quando a gente tem um pai ou uma mãe que lê e a gente vê, nossa, férias, final de semana, ele está lendo, isso deve ser gostoso, né? Olha, minha professora fala com uma vibração. Então, é um pouco esse o caminho, né? Da gente tentar transferir esse amor, esse brilho no olhar e criar, porque é um hábito. Às vezes no início é meio complicado, mas depois é tão gostoso ler, né? E se apresenta tantas coisas interessantes, como a diversidade, que é uma das linhas do teu trabalho, pelo que eu entendo também, né? Quando tu fala nessa possibilidade de diálogos, né? De todos os assuntos são possíveis, e tu vem, imagino que tu tenha uma ascendência indígena também, né? Tu vem do Pará. Então, como é que é trabalhar isso? E esse é um movimento tão bonito em Caxias do Sul, tem um núcleo trabalhando, né? Foi criado um núcleo para trabalhar a questão da educação para as relações étnico-raciais, que é um tema fundamental, né? Não é um tema da superfície, é um tema da entranha, né? É um tema que tem que estar ali presente no dia a dia da escola. Como é que na sala de leitura isso é possível? É um tema que eu gosto muito, sou suspeita para falar porque eu gosto muito do tema das etnias. É interessante perceber como não existe só o nosso ponto de vista, existem outros pontos de vista, existem outros valores, existem outras formas de viver e conceber o mundo. Então, sim, eu tenho ascendência indígena por parte da minha mãe, principalmente. Uhum. A minha família materna, tem muitos traços geneticamente indígena, né? A minha bisavó, ela era um pouco afetada já com traços europeus só por causa dos olhos que eram azuis, daí dava uma pista. Ela era uma índia, assim, quase completa. A fisionomia dela era de uma indígena, assim, perfeita, porém ela tinha os olhos azuis e aquilo sempre me fez pensar, ela já teve uma mistura, né, ali de etnias. Com certeza teve algum europeu nessa história. A gente não Uhum. conhece muitas raízes, né, da nossa história a familiar, mas certamente teve. Mas predominantemente indígena, assim. Minha mãe tem muitos traços, eu herdei dela, né? E não sei se só por isso, mas eu sempre gostei do tema da diversidade, porque eu enxergo o nosso país diverso. A gente não tem só uma crença, nós temos várias crenças misturadas, nós somos híbridos, né? Então, nós temos crenças que são mais privilegiadas do ponto de vista, assim, que são mais bem aceitas pela sociedade, outras não. E a gente tem que parar com essa hipocrisia, porque desde os menos favorecidos até as classes altas, a gente mistura crenças que vêm de várias etnias, vem da etnia indígena,
vem da etnia negra, vem da etnia asiática, até na minha própria cidade, que é Castanhal, nós temos vários japoneses que abriram restaurantes. Aqui no sul eu não vejo quase japoneses, mas nós temos vários japoneses na minha cidade. E eu acho interessante, nós somos essa mistura, e eu acho importante que a gente se conscientize disso para se livrar de preconceitos, porque quando a gente se enxerga melhor, a gente percebe que a gente tem um pouco de cada um dentro de nós. Então, nosso colega que tem a pele negra, ou que tem, ou que é branco, ou que é vermelhinho como indígena, todos nós somos uma família só e a gente precisa começar a se enxergar como iguais, né? Não como uns melhores que os outros, porque isso ainda acontece. Inclusive, eu percebo que os próprios estudantes de pele mais escura têm uma dificuldade imensa de admitir que tem uma origem de etnia negra, né? Uhum. E por que isso? É uma herança histórica, nem eles sabem por quê, mas eles herdaram historicamente aquela ideia de menosprezo que sempre se deu para essa etnia. E eu acho que está na hora da gente fazer várias mobilizações no sentido de romper com esse estigma que nós carregamos e nos valorizar porque nós somos seres humanos, temos as mesmas capacidades, nós podemos fazer coisas maravilhosas, independente do tom da pele ou de qualquer diferença. É, na verdade, nós não tivemos as mesmas oportunidades, né? E talvez por isso algumas crianças negras ainda não se reconheçam como tal, né? Porque é dolorido, porque elas sofrem discriminação, né? Porque elas não são reconhecidas. Então, é todo um processo é, doloroso, né? De uma certa forma. E a gente, quando eu falo a gente, eu falo eu, pessoa branca, tenho que fazer muito, né? Tenho muita responsabilidade nisso também. E também é um processo de se reconhecer, né? Do alto do meu privilégio, da minha branquitude, de não ter sido nunca discriminada e pensar o que eu posso fazer no dia a dia. Eu não canso de repetir isso, né, Fran, porque eu acho que é muito importante e, infelizmente, tem muita gente que ainda acha que isso é mimimi, que isso é um tema da superfície, e não é, ele é um tema muito relevante, assim, para a gente construir, né, se aproximar de um país mais justo, de um país que a gente tem orgulho de falar, né, e de viver. E os Isso. professores têm uma responsabilidade muito grande, né, porque têm a oportunidade de experienciar, né, com várias crianças ao longo de anos e diariamente. Isso é muito legal. Fran, E eu como não tem. respondi, Oi? não respondi totalmente a tua pergunta, Então como é que eu faço? responde. Bom, eu estou trabalhando, então, a coleção Muda Mundo. Até o 7º ano, a gente terminou de ler agora o livrinho Uma História Puxa Outra, né, que é um dos livros da coleção. Todos até o 7º ano estão familiarizados com o João, o personagem João. Eu expliquei para eles que nós vamos na biblioteca ao longo do ano trabalhar o tema das etnias, não só a coleção Muda Mundo, nós vamos incluir outras leituras também, como o Uhum. 7 está com a história do Muda Mundo, João, eles sempre pegam o boneco, brincam, eles adoram pegar o boneco, né? Então eu expliquei para eles que o João é o nosso herói negro, justamente para mostrar para eles que não é a cor da pele que é determinante para fazer boas ações. Então, Uhum. que o João é um menino à frente do seu tempo, que tem uma consciência ampliada da sociedade. Ele tem o compromisso que poucos jovens têm, que é o de que se sentir responsável pelo seu meio ambiente, pelo mundo, pelas boas atitudes. E ele dá o exemplo, ele que toma a iniciativa das boas ações e os amigos geralmente são os que os acompanham, né? Então, a gente usa porque geralmente os nossos grandes heróis foram brancos, os nossos grandes heróis. E a gente agora tem um que é muito bacana e é o João, e a gente vai trabalhar com ele. E para a 8ª e 9ª ainda não cheguei na coleção Muda Mundo, porque nós estamos trabalhando um outro que daí já é de origem indígena,
É o Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias, e ele é trabalhado em quadrinhos, mas vem em verso, é uma leitura mais difícil, mas a gente está entrando nessa leitura para descobrir também alguns valores da cultura indígena guarani, né? Então, quando a gente terminar essa, a gente também vai conhecer o João e tudo certo. Estamos trazendo várias obras aqui que vão tratar do tema das etnias. Eu fico feliz que o Muda Mundo possa contribuir, e isso que tu falas é muito importante, porque é apenas uma contribuição, porque hoje a gente tem muitos títulos, né? Super interessantes, uma literatura muito qualificada, não só sobre a temática afro-brasileira e indígena, mas também de autoria afro-brasileira e indígena, o que é muito importante, né? Que a gente também sinalize para as crianças que elas, indígenas, negras, podem também escrever, podem também, aliás, podem fazer o que elas quiserem, né? Se Deus quiser. Fico muito feliz com o trabalho. Fran, e como tem sido essa retomada? Eu tenho conversado com alguns professores agora, em 2022, agosto de 2022, a gente pensa, pandemia passou. Não, a pandemia não passou, a pandemia segue, né? A gente está numa outra fase, né, presencialmente e tal, mas ainda com cuidados, ainda com vivenciando, sentindo, né, os efeitos, né, que o período de isolamento e até esse retorno que esses 2 anos causaram nos jovens. Como é que tu tem percebido isso? No comportamento deles, nossos professores, isso? Isso, na escola. Como é que isso repercutiu na escola? Repercute ainda na escola? Uhum. O início, assim, no início eu percebi que a gente ainda tinha um cuidado mais rigoroso, usando as máscaras, a questão de higienizar as mãos. Nós continuamos, mas depois da liberação, nós tivemos ali uma resolução estadual, um documento estadual em que estávamos liberados das máscaras, né? Se eu não me engano, isso foi eu não lembro bem, mas foi no início do ano. Depois disso, a escola ainda continuou, porque os órgãos de saúde recomendam que a gente continue usando as máscaras e tenha cuidado, né? Então, nós continuamos, mas aos poucos eu notei que houve um relaxamento um pouco maior. Então, como não exige mais uma cobrança legal, alguns alunos usam, outros não, os professores estão mantendo, né, para dar o Uhum. exemplo. E, na medida do possível, a gente recomenda, mas não pode obrigar. Então, assim, houve um relaxamento. Quando eles vêm para a biblioteca, a maioria está de máscara, mas tem os que não. E aí a gente tem aquele cuidado também de não fazer com que o aluno se sinta obrigado a alguma coisa, né? Então, a gente cuida da forma como vai pedir que eles coloquem. Mas, assim, não tem como fazer com que todo aquele cuidado maior do início esteja acontecendo agora. Então, houve Uhum. sim um relaxamento e a gente vai se cuidando assim na medida do possível. Os profs estão mantendo, né? Eu percebi isso também nas oficinas com professores, eu uso máscara, a maior parte dos professores também, mas em muitos lugares as crianças já não usam, e em muitos lugares me dá um estranhamento que eu sou a única pessoa de máscara, né? É um momento assim de transição. Mas em relação ao emocional, Fra, isso também, né? As crianças voltaram e os professores, a gente está diferente, né? Como é que tu sente isso na escola? Aqui na João Esquiavo, o que, que eu percebo? Eu percebo uma dificuldade maior de concentração. Me parece que a Uhum, pandemia levou tanto para as telas que eles ficaram mais dependentes do celular, é o que eu percebo, né? Problemas emocionais, assim, eu não tenho lidado mais de perto, talvez a direção da escola pudesse falar melhor para aqueles que atendem os casos e tudo mais. Eu não estou tão por dentro. Eu estava por dentro no início do ano, quando eu estava em outra escola, porque eu migrei de lá em maio para cá, para essa escola, né? Então eu vim para cá em maio.
E lá, sim, eu percebia algumas consequências da pandemia, assim, era nitidamente da pandemia, como síndrome do pânico em alguns Uhum, jovens. Isso porque, como eu fazia parte da coordenação pedagógica, eu os levava para minha sala, conversava. Então, me parece que tudo que eles precisavam era de alguém que ouvisse e orientasse. E como eu sempre gostei de fazer essa parte, ouvir, me colocar à disposição para entender e depois orientar, eu acho que eu sempre tive muito mais sucesso com isso. Então, eu vi alunos mudarem depois de postura, umas alunas que choravam, né, que ficavam tremendo de nervoso. Depois que eu encorajava elas a resolverem o problema, frente a frente, porque parecia que elas tinham medo do olho no olho, do encarar, do falar frente a frente. Eu dizia, mas tu tem que encarar o teu medo e ver que é possível resolver as coisas sem conflito. E aí, depois que elas resolviam, nossa, uma melhora assim uhum, significativa. Mas eu percebia que isso era resultado da pandemia. Me parece que eles tinham menos tato com as relações pessoais, né? Assim, presenciais. Eles estavam tão acostumados a telas que ficaram sem saber como resolver questões que exigiam a presencialidade, penso eu. uhum. E nada como uma boa escuta, né? É um bom remédio. Fran, eu te disse no início, né, que passa bem rapidinho o nosso tempo. Então, eu queria, para a gente encerrar, saber o que para ti, Fran, muda o mundo. Acreditar que as coisas são possíveis. Eu acho que é isso que faz. Eu acho que é isso que é fundamental, né? Porque quando a gente acredita que as coisas são possíveis, por mais que elas sejam impossíveis, a gente vai correr atrás e alguma coisa vai ser realizada. Acho que Uhum, algum poeta fala algo nesse sentido. Mas de tanto a gente acreditar, a gente se move, né? A gente vai, realiza e muita coisa boa é feita. Talvez o destino final que a gente gostaria desde o início nunca seja alcançado, não sei, não sabemos. E talvez seja. E a gente só vai saber se a gente tentar e se a gente realizar. Eu vejo muitos professores desmotivados, né? A culpa, transferindo culpas da família, culpas dos adolescentes que não querem mais saber, culpa das redes sociais, culpa do celular, e parece que isso enfraquece a nossa profissão, enfraquece o nosso encorajamento, a nossa vontade de realizar as coisas. Mas eu acho que se a gente deixasse enfraquecer muito, aí mesmo que nada pode ser conquistado. Então, eu penso que o fundamental na nossa profissão é acreditar que as coisas são possíveis. Obrigada, Fran, por essa conversa. Obrigada pelo trabalho que tu desenvolves aí em Caxias do Sul. Obrigada por ser uma Dinda do João, tão atenciosa, tão cuidadosa. Ele adora esse carinho. Ele tem me relatado isso, que ele está muito feliz de estar aí contigo. Tá? Muito obrigada, Fran. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço muito, vou cuidar muito bem do João. Tchau.